Nessa aula, eu já vou começar a abordar com vocês o tema de agropecuária no Brasil, tá? Agropecuária no Brasil não é um tema que vocês, obviamente, desconhecem, porque vocês já viram Brasil colonial, né? E babá, já estudaram no Fundamental 2. Então, de forma geral, muita coisa aqui já é bem conhecida por vocês. Deixa eu só chegar na parte que eu preciso. Já estava, mas sem querer eu fechei a apostila. Então, galera, o que eu fiz hoje na videoaula que eu gravei, tá? Eu fiz essa parte aqui, ó, tá? Página 504 em diante, tá? Falei dos países, da agricultura nos países subdesenvolvidos, tal, da Ásia, da América Latina e da África, e comecei a correção. Não consegui terminar, vou fazer uma outra aula depois só para corrigir. Que eu vou deixar nessas janelinhas quebradas aí, nesses intervalos que a gente não tem aula online. Então, eu fui passando pelos tópicos, tá? Fora isso, vocês sabem que tem alguns textos lá para vocês entenderem melhor o que é subsídio agrícola e o que é protecionismo agrícola, no caso da Europa e dos Estados Unidos. Então, quem não viu, por favor, se manifesta. Comentei rapidamente aqui o esquema do capítulo, né? A síntese do capítulo. E comecei a corrigir, tá? Não terminei. Beleza, fechou. Aí, agora, o que a gente vai ter nesses minutinhos aí, finais do dia de aula de vocês? O espaço agrário no Brasil, tá? Cara, é muito louco porque nessa primeira parte, a apostila está fazendo uma história da agricultura no Brasil. E o Brasil é um país essencialmente agrícola, né? O Brasil tem na veia, né, a atividade agropecuária, tá? Sempre foi assim. Eu diria para vocês que, infelizmente, continua sendo. Por que, infelizmente? Eu gostaria muito que o Brasil se industrializasse de verdade e investisse em tecnologia, né? Nos geraria muito mais emprego, muito mais riqueza. Mas a nossa vocação tem se mantido, porque nós temos uma elite muito conservadora. E eu já começo a aula falando isso, por quê? Porque essa primeira parte da apostila de vocês, ela vai tratar muito essa questão, tá? Do quão conservadora e agrária é a nossa economia, tá? Os grandes desafios da agropecuária no Brasil estão ligados ao nosso passado colonial, ou seja, as capitanias hereditárias e os sistemas de sesmarias. Por quê, professor? Porque só tinha terra quem era ligado aos portugueses que vieram para cá. Então, esses portugueses dividiram as terras do Brasil em gigantescos lotes de terra, tá? Fazendas que pegam 2, às vezes até 3 estados inteiros, tá? E essa terra, ela é predominantemente improdutiva, ou seja, daria para várias famílias pegarem 10, 20, 30, 40 hectares e várias famílias poderiam produzir alimento no Brasil, gerando riqueza, gerando renda, gerando alimento de qualidade a um preço baixo. E nós teríamos um outro país, nós teríamos um outro Brasil. Um Brasil mais rico, né, mais desenvolvido, sem fome, sem miséria, sem violência. E nós teremos, com certeza, um desenvolvimento econômico muito, muito mais amplo. Só que existe um conceito básico dentro desse histórico que nunca aconteceu no Brasil, desde o período colonial até hoje, chamado reforma agrária, tá? Então, a apostila começa falando sobre isso, sobre histórico, tá? Então, esse primeiro tópico aqui, ó, a formação do espaço agrário brasileiro. Quando que se formou o espaço agrário brasileiro? A partir do surgimento das capitanias hereditárias. O Brasil foi dividido em 15 grandes lotes de terra e só vingou o quê? Só vingou São Vicente, né, a região hoje sudeste, né, São Paulo, e Pernambuco, tá? E a cana-de-açúcar foi predominantemente a atividade econômica mais importante até o século XVIII. Tá? Do século XVIII, para ser mais exato, do final do século XVIII para frente, começa o café. Tá? E em alguns intervalos de tempo, nós tivemos o algodão, né? No Maranhão, no sul da Bahia, tá? E o algodão também ocupou, ao longo do período colonial e início do Império Brasileiro, alguns picos de desenvolvimento ali por conta da Revolução Industrial Inglesa, por conta do processo de independência dos Estados Unidos. Houve algum tipo de expansão do algodão nesse período antigo da história do Brasil. Tá? Sempre muito limitado a isso aqui, ó, tá? Sistema de plantation, né, com grandes propriedades concentradas às mãos de poucos donos e especializados na produção de um único produto. Então, é como se o Brasil
geograficamente e economicamente fosse uma espécie de arquipélago econômico, né? Ou seja, ilhas de prosperidade, um território gigantesco, não explorado, tá? Explorado predominantemente próximo dos litorais, né? Próximo do litoral, e essa exploração feita por alguns grupos, né? Por algumas elites latifundiárias, que exploravam os gêneros agrícolas que o mercado internacional queria comprar. Então, uma hora que o mercado internacional quer açúcar, o Brasil vai, produz e vende açúcar. A hora que o mercado internacional quer algodão, o Brasil vai lá, vende algodão. Depois, a partir do século XIX, principalmente, passa a ser o café, tá? E hoje nós temos laranja, soja, milho, né? Uma série de outros produtos. O Brasil está entre os 5 maiores produtores mundiais de alimentos, é o segundo, tá? E é o maior exportador mundial de alimentos, tá? Maior exportador mundial. Então, se você pegar os 5 ou 6 gêneros primários aí de commodities agrícolas, como café, laranja, açúcar, milho, soja, o Brasil é o maior exportador mundial. Ou primeiro ou segundo. A maioria, o Brasil é o primeiro. Um ou outro que o Brasil cai para segundo. Aí você vai para carne, né, pecuária, o Brasil é o primeiro, segundo, terceiro ou quarto maior produtor e exportador mundial. Carne de boi, carne de galinha, carne de porco e por aí vai, tá? Então o Brasil tem essa vocação, um território gigantesco, né, de 8.812.000 quilômetros quadrados, tem apenas 7% de território sendo usado para produção agropecuária. Significa que o que for crescer de produção de comida no mundo até 2050 ou até 2100 vai sair do Brasil. Você vai para a Europa, não tem mais espaço para fazer nada na Europa. Você vai para os Estados Unidos, já não tem mais lugar. Você vai para alguns lugares, o clima não ajuda, né? Deserto, é frio, é não sei o quê. O Brasil tem tudo. O Brasil tem terra, tem clima e tem fertilidade no solo. E tem tecnologia. Tem muitos empresários interessados em aplicar dinheiro, claro, que se tiver garantia, que se tiver apoio do governo e tal. Se não tiver apoio, ninguém vai querer fazer nada. Porque a agropecuária, já falei e repito, é uma área instável. Pode ter um El Niño, pode ter uma praga, pode ter uma doença e pode devorar a fazenda inteira e o agricultor sai do negócio, sai da atividade, tá? Avançando, nós temos então mão de obra escrava, né, nessa primeira grande fase, e olha aqui, triste, né, essas informações que a gente vai ver aqui, ó. Na página 522, entrada de escravos no Brasil multiplicado por 1.000, tá? Então, 10.000, 40.000, 100.000. Gente, nós estamos falando de um período de 30 anos, mais ou menos, ó. 25 anos em média. 40.000 escravos, 100.000 escravos, tá? De 25 em 25 anos, né? Aproximadamente aqui, né? Acho que é isso que está sendo falado aqui. A cada 25 anos, nós chegamos a ter quase 200.000 escravos chegando, ó, tá? Se você colocar o século, por século, eram quase 1 milhão de escravos. Na média, 700.000, 800.000, na média. Mas teve século, eu não, acho que foi um século específico, que chegou a entrar mais de 1 milhão de escravos no Brasil. De negros sequestrados da África, trazidos como mercadoria, como ferramenta de trabalho aqui no Brasil. No total, professor, os números oficiais dos grandes pensadores que tratam a escravidão no Brasil, 4,8 milhões de escravos entraram no Brasil desde 1530, 1570, que é quando de fato começa a entrar escravo africano no Brasil, porque se desinteressou pela escravização dos índios, né? Os índios ficaram de lado porque a igreja se opunha, porque os índios não tinham o mesmo rendimento no trabalho, aquela coisa toda. Opta-se pelo trabalho escravo africano, e aí começa então a entrar massivamente muitos escravos no Brasil. Tá? E lembrando que o gráfico para bem antes da escravidão terminal, que a escravidão só terminou 100 anos depois disso, ó, em 1888. Tá? Então, aqui ainda tem mais quase 1 milhão aqui a menos, se você fizer a conta aqui. Tá? Aí tem 2 atividades para fazer relacionadas ao gráfico. Tá? Fim das sesmarias e leis de terras. Gente, nos Estados Unidos, na mesma época, em 1862, o governo norte-americano estava promulgando a lei chamada Homestead Act, ou Lei de Terras dos Estados Unidos, tá? Que era uma reforma agrária. O governo americano, Washington, estava falando assim, ó, você colono irlandês, você colono europeu, você norte-americano, se você ocupar as terras do oeste dos Estados Unidos e nela produzir e permanecer trabalhando nela por 5 anos, a terra é sua. Divirtam-se. O governo estava falando assim, ó, quem trabalhar em 5 anos passa a ser dono das terras.
Então, o governo americano incentiva a economia, incentiva a reforma agrária e hoje os Estados Unidos são a maior economia do mundo. Na mesma época, 10 anos antes, o Brasil estava fazendo uma lei totalmente oposta. A elite conservadora e medíocre do Brasil estava dizendo assim para o Brasil, ó, no Brasil, pobre não tem terra. No Brasil, quem quer trabalhar não vai trabalhar por conta própria. Vai ter que trabalhar como escravo por um grande fazendeiro. A lei de terras no Brasil nada mais é do que só pode ter acesso a terras no Brasil quem comprar por meio de compra. Quem tinha dinheiro para comprar terra no Brasil, fora os ricos, em 1850? Ninguém, galera. Estrangeiros, talvez. Mas brasileiro mesmo, indígena, escravo, pobre, marginalizado, não tinha. Então, o governo vai... É a típica histórica elite brasileira, né? Criando uma sociedade violenta, baseada na escravidão e na desigualdade, tá? De lá para cá, o que a gente tem no Brasil? Luta por terra. Os pobres lutando para permanecer nas suas terras, lutando para adquirir terras para poder produzir o seu sustento e violência. Porque grandes produtores contra pequenos produtores. Gera-se, então, todo um conflito por terra que, em média, mata 50 pessoas por ano no Brasil, tá? Nós já tivemos chacinas gerando um número muito maior de mortes por disputa por terra no Brasil, mas em média 50 pessoas morrem por ano, tá? E aí nós temos um país que é a maior potência agrícola e pecuária do mundo, onde pelo menos 16 milhões de pessoas passam fome todos os dias. A América Latina inteira, 42 milhões de pessoas na América Latina passam fome no continente que é um dos maiores produtores mundiais de alimentos. É inacreditável uma coisa dessa. Terra sobrando, terra parada, terra improdutiva e as pessoas não podem produzir, não podem comer. O Milton Santos diz que no Brasil se escolhe quem come e quem não come, tá? E é bem verdade isso. Aqui tem um pouquinho, né, dos tópicos da lei, né, de terras, tá bom? Então, não se prevê reforma agrária. E aí, para tratar o gráfico de escravidão com a lei de terras, só para vocês terem uma dimensão do absurdo que é a elite brasileira, desde a época do Império, em 1838 tinham duas leis para se votar. Tinha a lei da reforma agrária, que era dar acesso aos pobres, né? Dar acesso de terras aos pobres, facilitar, né, que os pequenos produtores pudessem ter a sua terrinha para produzir, ou o fim da escravidão. Votaram o fim da escravidão. A Lei Áurea foi promulgada, né? Aboliu-se a escravidão para não dar terra para os pobres. Os escravos ganharam terras? Não. Tá? Então, tem um historiador da USP, Luiz Felipe de Alencastro, é uma das maiores autoridades sobre escravidão no Brasil. Ele deu uma entrevista no BBC Brasil alegando exatamente essa tese, de que a escravidão só foi abolida porque os deputados não tinham outra escolha. Ou eles promulgavam o fim da escravidão ou a reforma agrária. Para não fazer a reforma agrária, eles fizeram o fim da escravidão. E esse é o histórico de disputa por terra no Brasil, já vem lá de trás. Tá? Só que vai ter um momento que o Brasil vai passar por um processo de industrialização que é o século XX, né? Em especial durante a Primeira Guerra Mundial, durante a Segunda Guerra Mundial, governo Vargas, governo JK e ditadura militar. E aí há um declínio do poder das oligarquias cafeeiras e outras oligarquias rurais no Brasil e há uma abertura para um outro setor econômico, né? Que são as elites industriais, né? São as elites burguesas industriais, que de forma geral estão atreladas às multinacionais vindas dos Estados Unidos ou da Europa. Ou seja, o Brasil se industrializa não por conta própria, mas o Brasil se industrializa com tecnologia de fora, assim como a maioria dos países pobres e subdesenvolvidos, que só se industrializaram depois da Segunda Guerra Mundial e estão dependentes de tecnologias e patentes tecnológicas de outros países, multinacionais de outros países. E isso vai mudar o cenário rural do Brasil. Por quê? Porque a industrialização vai causar o quê? Um êxodo rural, né? Então, muita gente vai sair das zonas rurais, que em geral no Brasil são áreas de repulsão, as pessoas estão fugindo do campo e buscando a cidade como forma de arrumar um emprego e de tentar uma vida melhor, tá? E aí, o que vai acontecer? Vai haver um aumento de forma geral dos problemas, tanto no campo quanto nas cidades. As cidades vão ficar violentas, né? Cheias de precária infraestrutura, e o campo se torna uma área de disputa, tá? E vão surgir movimentos de luta pela terra no campo, principalmente nos anos 40 para cá.
Aqui são gráficos que está mostrando para vocês a relação do preço do açúcar, se não me engano, e do café, né? Isso aqui serve para quê para vocês, galera? Para vocês entenderem que commodity, ou seja, produto agrícola, produto primário de exportação, depende do mercado, cara. É totalmente dependente do mercado. Então imagina que o mercado vem bem, tá comprando, tá todo mundo com dinheiro e quer comprar, então o preço sobe. Quem está produzindo, está vendendo, está ganhando dinheiro. Só que tem momentos, por exemplo, as guerras e momentos de crise econômica, por exemplo, aqui, ó, intervalo da Primeira Guerra Mundial. Olha aqui, ó, quebra da Bolsa de Nova York, tá? Que o preço despenca, porque ninguém está comprando. E aí fica o estoque parado, o preço cai, acaba tendo que queimar, jogar fora, enfim, tá? Foi o que aconteceu no Brasil durante muito tempo. Olha o café, mesma coisa, ó. O café não era tão importante até os anos 20, depois de 1820 ele começa a crescer em importância, Estados Unidos e Europa começam a comprar muito café, principalmente por causa da Revolução Industrial, da burguesia, dos bulevares, né, dos cafés começam a surgir nas grandes metrópoles europeias, e o café passa então a ter um poder muito grande no mercado internacional. Isso aqui vai fazer fortuna no Brasil. O café era chamado de ouro verde. Só que vai ter os momentos de crise também, como a quebra da bolsa, como as guerras mundiais, blá, 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 tá? Assim é com a soja, assim é com o petróleo, assim é com o minério. Quando tá bom, todo mundo tá ganhando. Quando tá ruim, tá todo mundo falindo, quebrando, tá? E aí o país entra em crise, aquela coisa toda. Bom, para terminar essa parte, que eu acho que eu já me adiantei bastante, nós tivemos então o início dos movimentos camponeses no Brasil, tá? Vocês viram na Idade Média que houveram várias revoltas camponesas na Idade Média. Então a luta por terra na Europa já existe desde a Idade Média. No Brasil não, né? No Brasil nós temos uma sociedade muito desigual, muito injusta. A terra é concentrada nas mãos de poucas famílias, poucas elites. E de forma geral, com a formação de um pensamento operário no Brasil, nós tivemos ao mesmo tempo a formação de um pensamento camponês. E aí surgem as famosas ligas camponesas, tá? Que de forma geral foram estimuladas pelo Partido Comunista Brasileiro, né, o PCB, que lutava pelo direito de acesso à terra pelas pequenas famílias, pelos pequenos proprietários, agricultura familiar, agricultura tradicional, indígena, quilombola, no Brasil. Só que, vocês têm que entender que de 1940 até o fim da ditadura militar, nós vivemos um período chamado Guerra Fria. E Guerra Fria é o quê? A polarização do capitalismo com o socialismo. E o Brasil, obviamente, ficou do lado dos Estados Unidos, ficou do lado capitalista. O Brasil nunca foi um país com aspirações ou com um grupo político capaz de transformar o Brasil num país nem parecido com algo, né, que seja próximo do socialismo. Então, o Brasil, ficando do lado do capitalismo norte-americano, começou a tratar a questão da terra, se falava em reforma agrária, se falava em dar terra para os pobres, e isso era tratado como comunismo. Não, porque isso é comunismo, você é louco. Só que a reforma agrária não tem nada a ver com comunismo, é o contrário. Porque se eu pego tudo que está improdutivo no meu país e eu coloco pessoas para produzir, o que eu estou fazendo? Eu estou gerando dinheiro, estou gerando riqueza, eu estou reduzindo miséria, reduzindo fome, reduzindo pobreza e reduzindo violência. Estou gerando emprego. Então, a reforma agrária, ao contrário do que os ignorantes falam no Brasil, né, que só ignorante fala isso, reforma agrária é um projeto capitalista. E todo país desenvolvido e rico fez reforma agrária no seu país. Todos. Europa, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia. Todo país desenvolvido distribuiu terra para as pessoas produzirem, trabalharem, gerarem riqueza. E quanto mais igualitária for o acesso à terra dos países, pode pesquisar. Quanto mais igualitário for a agropecuária de um país, mais desenvolvido é esse país. A Europa, eu acho que é o maior exemplo de todos. Não existe grandes fazendas na Europa. São médias e pequenas propriedades com apoio do governo. Tá? E a qualidade de vida do fazendeiro lá, do agricultor lá, é muito alta, a ponto de ele falar, não, jamais eu vou sair do campo. Vou criar meus filhos aqui, vou ficar por aqui mesmo, porque está muito bom. Tá? Quem não está bem porque está sofrendo concorrência de algum país de fora. Mas, de forma geral, eles têm um padrão de vida e de produção muito melhor do que em qualquer outro continente do mundo. Porque eles recebem apoio do governo para permanecer no campo. Tá? E aí, essas ligas camponesas vão dando origem a algumas outras organizações. Tá? A Igreja Católica fez um papel fantástico, principalmente na ditadura militar, criando a Pastoral da Terra, criando a CNBB, né? Que a Igreja Católica tinha uma ala progressista que se opunha à ditadura militar e que apoiava, né, os operários, que apoiava os camponeses. E a Igreja Católica, desde o final do século XIX, gente, não sei se alguém já estudou isso, mas desde o final do século XIX, a Igreja Católica tem feito um trabalho fantástico, né, com a área social.
Então, pastoral social, pastoral da terra, pastoral da criança, pastoral da família, tal. Então, é um trabalho brilhante que a igreja vem fazendo desde o final do século XIX, tá? Não que não fizesse antes, mas ela se reformou bastante do século XIX para cá, tá? E um dos grandes líderes do movimento camponês desse período é um cara chamado Francisco Julião, tá? Ele foi o grande líder do movimento rural, ruralista, mas não ruralista dos grandes fazendeiros, né, dos pequenos produtores rurais, lutando por reforma agrária no Brasil. Repito, foi combatido, inclusive com morte. Vários desses líderes foram assassinados a mando de grandes fazendeiros, a mando de políticos e elites brasileiras, tá? Aqui está uma foto dele discursando para a galera, tá? Então, esse foi o Francisco Julião, tá? E tudo que eu tinha explicado lá em cima, ó, tá nesse parágrafo aqui da página 528, tá? Então, em razão da Guerra Fria, tal, né? As ligas camponesas eram tratadas como um avanço comunista, era toda uma inversão de valores, uma inversão de conceitos para, de forma geral, beneficiar a elite e prejudicar os trabalhadores, tá? E aí, em 61, foi criada pelo governo John Kennedy a Aliança para o Progresso. O que as elites mundiais vão fazer nesse período para evitar essa luta camponesa? Porque eles tinham medo que essa luta camponesa carregasse ideias comunistas, socialistas e tal. Vamos distribuir comida para o povo. E aí os caras pegavam estoques e mais estoques de comida processada dos Estados Unidos, sabe, alimento ultraprocessado, e distribuíam nos países pobres. Então, não vamos dar terra para esses caras trabalharem. Isso aí vai fazer eles se tornarem independentes. A gente não quer que eles sejam independentes. A gente quer que eles passem fome e dependam da gente para votar na gente. E aí, preferiu-se, então, dar de comer comida industrializada, tá? Descaracterizando totalmente o cardápio dessas famílias, descaracterizando totalmente a saúde nutricional das famílias e evitando que elas tivessem autonomia de ter as suas próprias terras para produzir, tá? Na contramão de tudo que o mundo desenvolvido faz, tá? O que serve para eles, né, eles não querem para nós, tá? E o que serve para nós, eles não querem para eles. Essa é a boa da ideia, tá? Alguns outros líderes que eu gostaria que vocês acompanhassem, né, que lutaram aí pela reforma agrária no Brasil desde a década de 50, 60 para cá. E o último presidente que tentou fazer alguma coisa pelos trabalhadores morreu, tá? João Goulart. Ele foi o último presidente antes da ditadura militar e ele tentou uma reforma de base que, entre outras coisas, previa a reforma agrária no Brasil, tá? Ele foi impedido, né, sofreu um golpe em 31 de março de 1964 e morreu envenenado 10 anos depois, exilado no Uruguai. Tá? Em história, no terceiro ano, possivelmente vocês vão ver isso. Aqui eu só vou falar os dados de alguns governos que fizeram alguma tentativa aí de luta pela terra no Brasil. E aí, quando acaba a ditadura militar, surge, no final da ditadura militar, né, no meio para o final, o famoso MST, né, o Movimento Sem Terra, tá? Que muito perseguido, né, pela ditadura militar e é perseguido atualmente pelo atual presidente, que é um grupo legítimo, reconhecido pela ONU e reconhecido internacionalmente. Por quê? Porque luta por terra baseado no artigo 5º da Constituição Federal, tá? Que diz que a terra tem que ter função social. Se ela tem que ter função social, o que é a função social da terra? Ou eu moro, ou eu produzo, ou eu planto. Se eu tenho uma terra do Estado que não está servindo nem para moradia, nem para produção de alimentos, então essa terra tem que ser devolvida para o Estado e cabe ao Estado pegar a fila de cadastro dos produtores rurais que não têm terra e assentar esses produtores rurais nessas terras, tornando então essa terra produtiva com função social. Gente, deixa eu parar um pouquinho aqui que eu já falei demais, eu quero saber se vocês estão acompanhando o raciocínio. Tá ficando claro para vocês? Dani, Júlia, Camila. Tá de boa. Guzmão, tranquilo? Aqui tá de boa também, pro. Tá entendendo, Freitas? Sim, sim. Beleza. Qualquer coisa vocês me param aí, gente. Se eu estiver falando muito rápido, se tiver alguma coisa com dúvida, sei lá. Ana, Laura, tranquilo, Ana? Tá tranquilo, pro. Tá, beleza. A minha preocupação é se vocês estão conseguindo entender, né? E aí, beleza, gente. A ditadura militar criou um estatuto que vale até hoje, em 1964, se não me engano, que é o Estatuto da Terra. Gente, esse estatuto é muito importante, tá? Ele possivelmente cai no vestibular algumas vezes. Por quê?
Em 1964, para tentar dar um cala-boca nos movimentos camponeses que estavam acontecendo, os militares eram, como vocês já sabem, extremamente autoritários. Então, vamos fazer alguma coisa pelos camponeses? Vamos, mas vamos fazer de cima para baixo. Não quero a opinião deles. Vou fazer eles que aceitem ou não. E aí os militares criaram o Estatuto da Terra, que se você olhar bem, não é tão ruim. Por quê? Porque foi a primeira tentativa oficial do governo de fazer reforma agrária, tá? E qual é a ideia do governo? O governo criou a ideia de módulo rural. O que é um módulo rural, gente? O módulo rural é um total de terra de 20 a 50 hectares. Lembrando que cada hectare são 10 quilômetros quadrados, né? 10 mil metros quadrados. Então, o módulo rural seria a medida básica para que uma família de 5 pessoas pudesse produzir, tá? Então, em geral, a ditadura militar ela criou um conceito de reforma agrária. A partir dali, se estabelece o que é uma pequena propriedade, do que é uma média propriedade, do que é uma grande propriedade rural. Então, pequena entende-se de 20 a 50 hectares. Média, de 50 a 200 hectares e grande, de 200 hectares para cima, tá? Em geral, tendo aí mais de 600 hectares em média. E aí você sabe quem é pequeno, quem é médio, quem é grande produtor no Brasil. Só que o Brasil começou a se modernizar nesse período. Então, em geral, as terras começaram a ser trabalhadas para o agronegócio, né, para a mecanização da agricultura, e o Brasil passou a se tornar um grande produtor e exportador mundial de comida, continuando a nossa longa jornada colonial. Ora é açúcar, ora é cana, e de 60 para cá começa a ser a soja. Hoje o Brasil é o maior produtor e exportador mundial de soja, tá? E aí os pequenos proprietários, os pequenos camponeses ficam olhando para o governo e falando, e aí, vai fazer a reforma agrária? Tem a lei, tá tudo pronto, é só distribuir terra para a galera, mas muito burocrático e de forma geral o governo vai atrasando fazer isso. Vou pegar para vocês um gráfico para terminar a aula, porque a aula vai acabar. Olha aqui, ó. E aí eu vou citando os presidentes que eu lembrar de cabeça, mas acho que eu lembro de todo mundo. Olha a reforma agrária que foi feita da ditadura dos anos 90 para cá, ó. Fernando Henrique Cardoso, tá? Itamar Franco e Fernando Henrique, chegando mais ou menos a 100 mil famílias assentadas, nos anos 90, de 95 a 98, 9. Deu uma queda, governo Lula, passando aí em média de 130 mil famílias assentadas, tá? O que é assentamento? Tem uma área improdutiva, o governo vai lá, escreve a família que está pedindo terra, ajuda a família a ocupar aquela terra e a família passa então a se apropriar, morar e produzir naquela terra. Em números gerais, o Sarney ocupou 100 mil famílias, em média, um pouco mais. Fernando Henrique Cardoso, 500 mil famílias. E o Lula, 614 mil famílias, tá? Nem sempre isso pode ser chamado de reforma agrária, porque às vezes o governo só tirou a família de um lugar e pôs no outro. Isso não é reforma agrária, isso é reassentamento, tá? Assentamento é reforma agrária. Reassentamento, eu estou tirando a pessoa de um lugar e colocando no outro. Não confunda. De forma geral, gente, nenhum governo no Brasil fez, de fato, uma reforma agrária séria nesse país. E do Bolsonaro para cá piorou, tá, gente? Na verdade, do Temer para cá só piorou. O Temer reassentou 2 mil famílias e o Bolsonaro quer impedir que isso aconteça. Ele literalmente não quer dar terras para pequenos produtores. Ele quer que as terras fiquem a cargo dos grandes fazendeiros, das indústrias de mineração e por aí vai, tá? O Bolsonaro, gente, ele está diretamente ligado à frente parlamentar ruralista, ou seja, os deputados que são fazendeiros. Os deputados que são fazendeiros e os senadores que são fazendeiros não querem que os pobres tenham acesso à terra. Eles querem que a terra fique nas mãos deles mesmos. A famosa bancada ruralista, tá? Que criminaliza o MST, que não é um movimento ilegal, não é um movimento criminoso e impede que haja uma reforma agrária ampla no Brasil. Gente, vai cair a aula, né? Então deixa eu já parar aqui. Quero abrir para vocês, tem alguma